noite, aí tem domingo. É bênção, né, irmãos? Quanto mais é dado, mais é cobrado. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, quem encontrou diz amém. Tu, pois, verso 1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo não disse que era soldado dele, né? É soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Querido Deus e Pai, fala conosco pela tua palavra esta noite, pelo teu evangelho, pelo teu espírito, pela tua bondade, pela tua graça. Fala com a tua igreja, Senhor, com os teus filhos, Pai. Desejamos ouvir a tua voz, desejamos sentir mais da tua presença. Queremos os teus conselhos, porque somos humanos e há em nós natureza humana, Senhor. Então por isso precisamos das tuas orientações para mudarmos e sermos diferentes, ó Pai. Fala com teu povo, é o que eu te peço no nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Tome o seu assento, dando glória a Ele. Quem nos visita, dá um sinal assim com a mão, os visitantes, por favor. E à frente, ali uma jovem ali. Vejo uma jovem ali também na frente do Márcio ali. Como é que os irmãos fazem com os visitantes? Sintam-se bem, sejam muito bem-vindos a este lugar. Esta casa também é de vocês. Bom, que o Senhor os abençoe poderosamente. Amados, o apóstolo Paulo, ele teve alguns conflitos ou algumas decepções com algumas pessoas. Se você olhar o capítulo 2 de 2 Timóteo, verso 17, Paulo vai apresentar Himeneu e Fileto, dois homens aos quais Paulo teve trabalho com eles. E Paulo agora vai chamar Timóteo, seu filho porque a maioria dos historiadores o tratam como filho na fé de Paulo. E ele é aquele que nas congregações que o apóstolo Paulo vai, ele o acompanha, ele está junto, ele está próximo.
Então tudo aquilo que Paulo transmite para as igrejas e para as lideranças, Timóteo absolve. Tudo aquilo que Paulo dá de conselho para as lideranças das igrejas por onde ele passa e para as congregações por onde ele passa, Timóteo está vendo, Timóteo está absolvendo cada palavra, cada ensino, cada orientação. Porém Paulo agora vai chamar Timóteo para uma função. E no verso 1 do capítulo 2 ele inicia dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Paulo vai dar a Timóteo responsabilidades. E antes de qualquer responsabilidade que Paulo dê a ele, antes de qualquer situação que Paulo coloque Timóteo, Paulo vai lhe dar um ensinamento muito profundo. Paulo vai dizer: Timóteo, você tem que se fortalecer. Fortificar é revigorar-se, é animar-se, é buscar força. Aí quando Paulo vai dizer a Timóteo: vá buscar força, vá se revigorar, vá buscar a energia para não parar, vá procurar fortalecer-se em uma só pessoa, em Cristo Jesus. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, é Cristo a fonte que alimenta todo homem, é Cristo a fonte que sustenta todo homem, é Cristo fortalecimento para todo homem, é Cristo a revigorização para todo homem, é Cristo o amparo, é Cristo o consolo, é Cristo o apoio. Aí Paulo, antes de dar a Timóteo funções, Paulo disse: olha, volte-se sempre para a graça de Cristo, procure sempre fortalecer-se em Cristo, procure sempre estar em Cristo, porque Timóteo, enquanto você, olha para cá, enquanto você estiver ligado e buscando em Cristo fortalecimento, você será sempre fortalecido. Sempre que você estiver, Timóteo, enfrentando algumas coisas, corre para Cristo, pede a graça de Cristo, busque a graça de Cristo, e Cristo se deixará revelar a você e lhe fortalecerá em meio às guerras. Paulo, antes de dar funções a Timóteo, Paulo sabe que a vida ministerial não é fácil. Paulo sabe que a vida cristã não é fácil. Paulo sabe que a caminhada não é fácil. Tem momentos que o cristão cansa, tem momentos que o cristão entra em guerras, em desânimo, em conflitos, em adversidades. Aí Paulo vai dizer: não venha buscar em mim a força para a sua vida, tenha a minha vida como exemplo para a sua, mas a força para a sua vida está somente em Cristo. Só Ele lhe fortalecerá, só Ele lhe amparará, só Ele lhe ajudará. Paulo está dizendo a Timóteo: tenha todas as minhas palavras como conselho, como orientação, como base para a sua vida, mas só há um que poderá segurar sua mão e lhe ajudar, é o Senhor. Fortifica-te nele, busque a graça dele, encontre-se com ele e ele lhe fortalecerá. Oh, irmãos, Paulo é muito categórico. Paulo, sabedor de cada aflição que ele enfrenta, cada luta que ele passa, cada conflito que ele vivencia, ele sabe que Timóteo vai enfrentar guerras também, ele sabe que Timóteo vai enfrentar lutas também, mas ele diz: Timóteo, há sempre uma fonte que nos alimenta, há sempre uma força geradora de energia, há sempre uma força que nos dá vigor. Esta força é o Senhor da nossa vida. E Paulo está dizendo a ele: toda produtividade ministerial ou da vida cristã tem que estar ligada a Cristo. Não tem outro meio do cristão produzir se ele não estiver ligado a Cristo. Paulo está deixando o conselho a ele: você irá bem, você viverá bem, você produzirá bem se você estiver em Cristo.
João vai dizer isto no capítulo de número 15, verso de número 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ei, há uma necessidade de estarmos na videira, porque é ligados na videira que somos alimentados, e é alimentados na videira que podemos produzir frutos em nossas vidas. Paulo chama Timóteo: vem cá, meu filho, você vai ter que fortificar-se, você vai ter que fortalecer-se, você vai ter que se revigorar por os momentos. Deixa eu te dizer, aonde está a fonte da sua energia? Na graça de Cristo. Busque a Ele, encontre-se com Ele, viva em aliança com Ele, que Ele lhe fortalecerá. Aí Paulo vai começar a dar os atributos de ensinamentos a Timóteo. Verso 2 ele diz: e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo vai agora colocar Timóteo na função, mas Paulo não o deixa aleatoriamente. Paulo agora não o envia aleatoriamente. Paulo agora vai lhe dar uma referência. Paulo agora vai trazer a memória. Paulo agora vai chamar a atenção e diz: o que de mim aprendeste? Em outras palavras, Paulo agora é a referência, dizendo: tudo aquilo que eu lhe ensinei. O evangelho, queridos, é uma pedagogia. Eu e você precisamos entender que todos os dias aprendemos alguma coisa, que todos os dias há um ensinamento de Cristo para a nossa vida, que todos os dias algo da parte de Deus é formado em nós. Precisamos entender que o evangelho é uma construção diária, permanente e executada em todos os momentos das nossas vidas. Paulo, quando chama Timóteo, dá o conselho que Cristo é a fonte. Paulo agora vai dizer: na sua nova caminhada, não invente coisas novas, não crie coisas novas, não crie modismos, não invente novas doutrinas, não invente ou crie situações adversas, mas transmita aquilo que da minha parte você aprendeu, aquilo que da minha parte lhe foi passado, o verdadeiro conteúdo que eu lhe entreguei. Sabe o que Paulo está dizendo a Timóteo, a mim e a você? Transmita a verdade do jeito que ela é. Transmita o evangelho da forma que ele é. Paulo disse que ninguém pode colocar um fundamento em cima de outro fundamento. E o evangelho já é um fundamento plantado, fortalecido e penetrado. Ninguém pode criar outra doutrina, ninguém pode inventar outra doutrina, ninguém pode trazer outro Cristo, ninguém pode apresentar outro evangelho. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, siga os meus passos e apresente somente a Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, a justificação, a regeneração, a expiação, a redenção. Apresente somente o evangelho. Sabe qual é o nosso grande problema hoje? É que não tomamos conselho da palavra. Aí a maioria das lideranças do século 21 querem criar uma nova doutrina. Irmão, é tanta heresia, irmãos. Coisas que não tem nesta palavra estão tentando impetrar na igreja. Misticismo estão querendo colocar sobre a igreja. Estão querendo fazer uma igreja cheia de misticismo pagão. Oh, irmão, só tem uma doutrina absoluta, é a de Cristo.
Este evangelho explícito, revelado e ensinado de forma simples, direta e verdadeira. Paulo vai mandar Timóteo, mas diz a Timóteo: Timóteo, não invente nada. Você não precisa criar algo novo. O evangelho basta. O evangelho é suficiente. Sabe qual é o grande problema hoje das pessoas? É que querem criar mensagens extraordinárias. Ei, basta pregarmos a mensagem do evangelho. Tem um pregador famoso na internet que tem não sei quantos mil seguidores. As pessoas absorvem tudo que aquele indivíduo fala, aquele cidadão fala. Aí um dia aí atrás ele pregando, disse: irmãos, nós temos uma borracha para apagar o que Deus escreveu. Eu procurei a minha, eu não tenho. O que Deus escreve ninguém apaga. Os seus passos ninguém apaga. A sua verdade ninguém apaga. A sua escritura ninguém apaga. Mas é a moda, é querer criar coisas ou ensinamentos ou bases teológicas sem fundamentos. Teve um período aí há uns 10 anos atrás, acho que os mais antigos vão lembrar, nos Estados Unidos, um grande pastor conhecido brasileiro foi para fora e inventou lá fora que no culto tinha que ter uma cadeira para o anjo vir sentar. Aí virou um movimento. Aí aquele chegou na igreja brasileira, vocês lembram? Aí a igreja brasileira começou a ver anjo em todo canto. Eu tenho 38 anos de idade, de um berço evangélico. Faz tempo que eu peço para ver um anjo. Eu digo: Deus, deve ser muito ruim, que eu nunca vi um anjo. Mas nesse período que adentrou na igreja brasileira, as pessoas viam anjo de todo canto. Via anjo no altar, via anjo nas cadeiras, via anjo passeando no meio do povo, via anjo correndo no estacionamento, via anjo, e tinha a cadeira do anjo. Foi um fenômeno tão extraordinário assim para eles, que começava o culto, chegava o pastor daquela igreja no seu carro, aí abriu a porta, o pastor descia e abria a porta do outro lado para o anjo descer. O anjo descia, tinha uma cadeira em cima do altar para o anjo chegar e sentar. Só que Paulo dá um conselho a Timóteo: Timóteo, não invente. Quem inventa se complica, porque as coisas inventadas são momentâneas e passageiras. As coisas inventadas, elas não são permanentes. As coisas momentâneas, as criações temporais, elas passam. Pode olhar que em todo evento evangélico, em todo meio, principalmente do pentecostalismo, todo movimento e toda invenção foi passageira. Tudo que se criou de moda foi passageiro. Teve um período da igreja brasileira que a igreja esperava ver um pregador de fora pegar o terno e sair derrubando gente, jogava o terno e derrubava gente. Veio outro período da igreja brasileira e as pessoas iam orar sobre as outras, botavam a mão na testa, que era para quando orar a outra cair, sem demônio nenhum se manifestar. Era só oração de queda, oração de empurra. Tinha gente que virava a cabeça porque não queria cair, e o cara orando, empurrando, empurra. Ei, essa moda também passou. Chegou a moda do rodopiar, do fazer festa dentro da igreja, do quebrar cadeira na igreja. Essa moda também passou. Sabe o que foi que permaneceu? A palavra, o evangelho, a verdade de Cristo. É isso que permanece. Não precisa criar outras coisas. Chegou o momento do gospel, aí chegou o momento da dança, aí eram as meninas na igreja, a banda cantando e as meninas na igreja. Passou também. Passou ou não passou? Ele diz: pastor, isso não foi moda. Foi moda. E o evangelho, Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo,
Só tem uma regra que você irá ter sucesso: é se você andar e permanecer no Evangelho. Tudo aquilo que eu lhe ensinei, tudo aquilo que eu apresentei a você, tudo aquilo que eu enraizei em seu coração, tudo aquilo que você me viu falar quando eu passava pelas igrejas. Sabe o que é que Paulo estava dizendo a Timóteo? Timóteo, é melhor subir quadrado do que descer redondo. Timóteo, é melhor permanecer fiel a Deus. Ele está dando conselho a ele: meu filho, o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes? Sabe o que Paulo estava dizendo a ele? Ele iria ser um provável sucessor de Paulo. Ele iria passar pelas mesmas igrejas que Paulo passou. Ele iria ter que seguir o mesmo caminho e apresentar a mesma coisa. Porque se ele não fizesse isso, muitas pessoas e muitas testemunhas teriam para confrontá-lo, combatê-lo e dizer: cadê o ensinamento de Paulo? Se ele não apresentasse a verdade como Paulo apresentou, iria gerar uma confusão. Sabe por que a igreja brasileira é tão confusa? Porque ninguém sabe o que é que o outro está dizendo. Um diz uma coisa, outro diz outra. Um apresenta uma doutrina, outro apresenta outra. Se uma igreja batiza com imersão, a outra batiza com aspersão, aí fica uma confusão. Não, o batismo com imersão não serve, só serve o batismo com aspersão. Aí o outro diz: não, o batismo com aspersão não serve, só serve o batismo com imersão. E fica essa confusão besta aí. A igreja deveria falar uma linguagem só. Olha para cá. Você olha para a igreja católica, com todo respeito quem estiver assistindo, mas a igreja católica fala uma linguagem só, sim ou não? Sim ou não? Se você for visitar qualquer igreja católica, você vai ver eles falando a mesma linguagem, a mesma coisa. Até o papelzinho eles fazem que é para falar tudo o mesmo texto. Você vai nas igrejas evangélicas, meu Deus, teve um par, bora. Entre muitas testemunhas ouviste, língua essa minha irmã. Confiam a homens fiéis. Confiam a homens fiéis. Paulo está dizendo: o que eu te ensinei você vai ter que ensinar outro. Mas Paulo diz: toma cuidado quem você vai escolher para transmitir o que eu passei para você e o que você vai passar para ele. Porque se você escolher uma pessoa errada, ele pode desvirtuar e mistificar aquilo que você ensinou a ele. Então Paulo diz: cuidado na tua escolha. Irmãos, esta função sacerdotal, ela é espinhosa. Esta função sacerdotal, ela merece ter um total respeito, e ela deveria ser de verdade para homens fiéis que zelassem pela palavra. Eu acredito que Deus usa quem Ele quer. Eu acredito que Deus usa da maneira que Ele quer, onde Ele quiser, Ele faz com quem Ele quer. Mas eu acredito que todo aquele que é chancelado para ser uma liderança, para transmitir o evangelho, ele tem que estar no mínimo preparado. Ele tem que estar no mínimo pronto para apresentar o evangelho da forma correta. Sim ou não? Houve um escândalo, uma vez passou no Fantástico. O pastor foi lá e leu a passagem de Oséias. Apanha uma mulher adúltera, né? Aí o pastor foi lá e leu: vai lá, pega uma mulher e adultera. Vocês lembram disso, pastor, no Fantástico? Aí ele foi lá e pegou a irmã em chibata. Aí o repórter foi lá na casa dele, foi entrevistar ele: pastor, está acontecendo assim? Está na Bíblia. Aí o repórter pediu a Bíblia, aí foi ler. O senhor não leu errado? O senhor não confundiu? O senhor não está equivocado? Lê de novo para mim. Aí eu errei, mas Deus aceita do mesmo jeito. Grande problema do evangelho é que as igrejas estão pegando neófitos,
Neófito é inexperiente, despreparado e jogando em cima do altar para transmitir o evangelho. Irmãos, uma das coisas que nós este ano vamos bater em cima, fizemos uma reunião com a liderança da nossa igreja, este ano nós vamos fortalecer, é preparar a nossa liderança. Vai ser 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, não sei quantos anos vai durar, de capacitação, de formação, para nós não apresentarmos obreiros negligentes, irresponsáveis, que não saibam apresentar o evangelho de verdade. Ei, querido, isto aqui é uma responsabilidade única, isto aqui é uma responsabilidade singular. Eu não posso chegar aqui e transmitir a você do jeito que eu quero, do jeito que eu penso e da vontade que eu desejo, não. Eu tenho que passar para você com compromisso com esta palavra, como ela é, o que ela diz e como ela tem que ser vivida. Vem cá, Timóteo, fortifica-te na fé, meu filho, e o que de mim aprendeste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Idôneo vem do latim, que quer dizer capacitado para transmitir da mesma forma. Irmãos, isso é uma responsabilidade muito grande, ainda mais no mundo que vivemos, que a conversa ou a história nunca chega do mesmo jeito que saiu, ou não é? A gente tem esse mal, você conta um A aqui, quando vai chegar no outro ali já é um A e um B, nunca chega do mesmo jeito. As pessoas modificam as palavras. Paulo está dizendo, transmita para pessoas confiáveis. Nas igrejas que você passar, Timóteo, deixe lideranças confiáveis, homens que sejam capazes de transmitir da forma correta, homens que pensem do mesmo jeito, homens que falem do mesmo jeito, homens que vejam o evangelho do mesmo jeito. Isto aqui é o nosso grande conflito, porque cada um quer criar sua teoria, cada um quer criar sua filosofia. Irmão, entenda uma coisa: se é um texto que é polêmico e tem várias ramificações de pensamento, fica neutro. Embora você tenha a sua opinião, mas não ponha a sua opinião para outro. Aprenda ou aprendamos a nos colocar na nossa situação, porque aquilo que podemos falar pode penetrar como ensinamento para o outro e podemos estar ensinando de forma errada. Quem é professor aqui entende disto, que pode haver coisa que você não concorda, ou pode ter uma opinião diferente, mas não é porque você tem uma opinião diferente que você vai formar a sua opinião em outra pessoa. Você pode formar? Não pode. Quem é professor sabe disso. Irmão, é ou não é, irmã Márcia? É. Você tem que ter cuidado com a sua opinião, com a sua maneira de ver, com a sua maneira de enxergar, com a sua maneira de ter a teoria. Aí é onde entra o nosso grande problema. Nós temos a responsabilidade de passar as coisas confiadamente e corretamente, porém sempre terão situações que vão requerer debates, conflitos, embates. Então eu tenho que apresentar a minha opinião, mas não achando que ela é a razão do assunto. Deixa eu dar um exemplo aqui que surgiu na escola bíblica e vieram falar comigo. Pastor, tem galo ou não tem galo no tempo de Jesus? Aí eu fiquei, galo? Mas o porquê da questão? Não, porque dizem que o galo cantou, e agora estão dizendo que o galo não cantou. Mas o fulano disse que prova por A e B que não tinha galo, e o outro prova por A e B que tinha galo. Eu disse, pronto, resolve o problema, botou uma galinha no meio. Nosso grande problema, irmãos, é porque pegamos um assunto aqui isolado de uma pessoa, de um teólogo, de um reformador, de uma referência, e queremos trazer aquilo como base. Irmão, a maior base para a sua vida é a palavra. Você não pode pegar questões polêmicas e querer colocá-las como ensinamento. Eu não posso pegar coisas isoladas que fulano lá atrás está falando e querer colocar como uma razão. Eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado. Se é um assunto polêmico, quando eu terminar a escola, vai debater com aquele irmão que questionou aquele assunto polêmico.
e não passar por uma escola toda, por uma sala toda, porque pode gerar uma opinião daquela pessoa, pode fazer ele pensar uma coisa que pode ser errada. A gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, eu conheço cristãos que não acreditam no livro do Gênesis. E quando eu converso com essas pessoas, eu digo, mas você não pode colocar isso como opinião verdadeira e colocar isso na cabeça de outra pessoa. Você acredita se você quiser. Se você acredita, amém. Se você não acredita, problema seu. Mas não tente interferir na minha fé, no que eu acredito. Não tente interferir na razão da palavra. Eu um dia estava em uma sala de um seminário e eu saí por causa disso. Porque o professor do seminário parou e entrou no argumento do livro de Jó e disse, vocês estão equivocados, Jó nunca existiu. Aí eu, papai, não aguento. Ele disse, Jó é um conto, assim como são os contos de fada. Aí eu parei e disse, professor, o senhor acredita na Bíblia? Acredito. O senhor crê que ela é inspirada, que ela é palavra de Deus? Creio. Então o senhor acha que Deus ia permitir que a sua palavra fosse um conto, fosse uma falácia, fosse uma história inventada? Eu quero continuar permanecendo, independente da sua opinião, professor, acreditando na palavra de Deus. Era uma opinião dele, era uma coisa que ele achava. E quando eu me levantei para sair da sala, eu passei por ele e disse, o senhor não pode querer colocar a sua opinião dentro das pessoas. As suas teorias fiquem com o senhor. Ensine somente o conteúdo e a matéria exata, o que a Bíblia fala, o que ela revela e o que ela diz. Paulo está dizendo isso a Timóteo, irmãos. Isso aqui é Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, tu toma cuidado, porque tu pode ensinar uma coisa a alguém, ele pode inventar outra coisa. Tu pode apresentar um conteúdo a alguém, ele pode mistificar este conteúdo. O evangelho tem que ser apresentado de forma autêntica, como ele é. Não tem outro caminho, não tem outra matéria, não tem outro ensinamento que agrade ao nosso Senhor, a não ser a sua palavra, a não ser anunciar o seu evangelho e revelar a sua verdade. Timóteo faz isto. Escolha com cuidado. O problema é que estão colocando pessoas na frente de igrejas de qualquer jeito, pela necessidade. Irmão, com todo respeito, eu prefiro fechar uma igreja ou não abrir, do que eu abrir uma igreja e colocar qualquer pessoa lá. É o evangelho que vai ser apresentado, não é um produto. É o evangelho que vai ser apresentado, não é qualquer coisa que vai ser oferecida. Há um nome que precisa ser zelado do Senhor. Há um nome que precisa ser digno de todo respeito, é o do Senhor. Então nós temos que ter bastante cuidado pela maneira ao qual apresentamos o evangelho, pela forma como apresentamos o evangelho. Verso 3, ele diz assim: sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo está convidando Timóteo agora, dizendo: fortifica-te na graça, o que de mim você aprendeu, confia a homens fiéis, e agora venha comigo participar das minhas aflições. O evangelho é compartilhamento de dores, o evangelho é compartilhamento de alguns sofrimentos. O evangelho gera dores, lágrimas e choro. Esses dias eu conversava lá em casa com um rapaz, como nós desvalorizamos o evangelho. Desvalorizamos por quê, pastor? Pela forma como tratamos o evangelho. Por que é que estamos aqui? Porque há 1500 anos atrás, vamos puxar assim,
ou há 1800 anos atrás, eu não vou trazer Cristo como referência, que Ele é a nossa maior referência. Eu estou querendo trazer aqueles que derramaram o seu sangue no decorrer da história, aqueles que foram lançados no Coliseu, aqueles que foram açoitados por causa do Evangelho, aqueles que a partir de 313 ou 318 com Constantino, quando a igreja era perseguida, enfrentou muitas adversidades, e nós estamos aqui por causa destes homens que durante a história derramaram lágrimas, que durante a história derramaram sangue, que durante a história enfrentaram embates e deram suas vidas para que o evangelho continuasse. Estes homens que Paulo está mandando Timóteo chamar, homens que defendam o evangelho, homens que lutem pelo evangelho, homens que levantem a bandeira do evangelho. Então eu e você precisamos voltar e entender a importância que é o evangelho. Oh, irmãos, esta semana eu ouvi um áudio este problema que está tendo aí nas ruas da capital do estado, aonde manda um áudio dizendo que tem que queimar as igrejas, tocar fogo nas igrejas, tocar, matar os crentes, pegar os pastores, aquele negócio, muita gente ouviu. Aí tem muita igreja que está se programando para, se esta onda continuar, fechar as portas e só abrir quando o governo resolver. Você acha certo, irmão? Não da boca para fora, mas se vier para cá, você vem para a igreja? Se sair uma notícia que a Hebron não é para ter culto domingo, porque senão vou invadir e tocar fogo na Hebron, você vem para o culto domingo? E aí, irmão? É fácil pregar sobre Jó, difícil é viver Jó. É fácil falarmos, pregarmos e comentarmos sobre perseguição da igreja. O difícil é aceitarmos sermos perseguidos por ela, ou por causa dela. E aí? Se isso pegar, você está pronto para vir, para cultuar a Deus, para apresentar e oferecer a sua vida a Ele? Um dia Paulo ia passar para Jerusalém. Se não estou enganado, para Jerusalém disseram a ele: Paulo, não passe. Apanharam o cinto dele, porque vão matar o homem deste cinto, vão lhe açoitar, vão lhe espancar, vão lhe prender. Paulo disse: eu estou pronto para viver, assim como estou pronto para morrer. Eu estou pronto para dar a minha vida por causa de Cristo. Eu estou pronto para me entregar por Ele. Eu não poderei voltar atrás. Ele me manda ir, eu irei e darei a minha vida. Paulo chama Timóteo, diz: Timóteo, sofre comigo. Eu imagino Pedro quando o apanharam para o crucificar. Vai ser crucificado porque era apóstolo, discípulo de Cristo. Ele disse: amém. Como é que você quer morrer? Eu quero morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. Me crucifiquem de cabeça para baixo. No dia que apanharam Paulo para o decapitá-lo, Paulo pede que espere um momento só para ele fazer uma oração. Paulo põe sua cabeça sobre um pilar, volta-se para Jerusalém e começa a agradecer ao Senhor pela vida e tudo aquilo que o Senhor lhe permitiu fazer. Cortaram-lhe a cabeça, mas o evangelho não parou. Eu fico me perguntando que cristianismo nós vivemos no século 21. No dia das eleições correu um boato de que ia haver um grande conflito se este novo governo entrasse, porque o governo antigo não aceitaria. Pelo menos aqui na igreja Hebron, não sei se vocês lembram a quantidade de gente que faltou. Aí eu fui no outro dia ligar: irmão, onde é que tu tá? Deus me livre, morrendo de medo, pastor. De quê? Dos homens tocar fogo em tudo, bala para todo lado. Aí eu disse: mas você não teve medo? Ou você não achou ruim e rejeitou?
a via dolorosa, quando ele foi açoitado por causa da sua vida e da minha vida, quando colocaram madeiro sobre ele e o fizeram levar até o Gólgota, quando colocaram cravos sobre eles, o crucificaram, quando colocaram a coroa de espinhos em sua cabeça e o bateram, quando rasgaram as suas vestes, você acha que foi fácil? Foi não. Ele sentia a mesma dor que eu e você sentimos, mas a Bíblia diz que por amor a mim e a você ele foi calado, porque ele estava dando a sua vida no lugar da minha, ele estava se entregando em meu lugar, ele estava trazendo, embora você não tenha capacidade de ser fiel, eu permaneço fiel. Se eu vim para salvá-lo, se eu vim para comprá-lo, eu vou até o final. Paulo disse: vem sofrer, Timóteo. Diferente do século 21, que as pessoas vão convidar outras para trabalhar na obra. Fulano, tu pode ir, fulano, tu vem, fulano, tu vai. A gente paga tanto, a gente dá tanto, o cachê é tanto. Nós perdemos, estamos longe do verdadeiro evangelho. Convidam um cantor, porque é cantor, merece ser pago mesmo, é cantor, não é adorador. Um cantor gospel para cantar numa igreja evangélica é 5 mil cachê, do mais barato. É 10 mil, 15 mil, 20 mil, dos melhorzinhos. Se o evento for para a igreja é 20 mil, se for para a prefeitura é 50. Mas eu estou vivendo disso, pastor. Não tem mais fé não? Aí a gente entra num relativamente ou no relativismo, depende do ponto de vista, pastor. Ele vive disso, então ele deveria viver de uma oferta voluntária e não de uma estipulação de valor. O Senhor disse: de graça recebeste, de graça dai. Quem apresenta o evangelho como ele é, o Senhor disse: o lavrador é o primeiro que deve comer dos frutos. Ei, quem planta da forma correta vai colher bênçãos de Deus. A gente não quer entender o evangelho. Paulo chama ele de: se vem sofrer comigo. Paulo não diz para ele: vem para uma nova igreja, vem para ser o meu co-pastor, para a gente gozar dos dízimos e das ofertas. Vem para o meu lado para a gente bombar e fazer sucesso na net. Porque é o que dá status hoje, é o que atrai o evangelho hoje. Vem para a gente fazer uma live, para a gente profetizar. Recebe, irmão. Uou! Eu fico olhando, é tanto profeta aí na rede social, é muito. Mas é bem pouquinho profeta na igreja e em casa. A rede social é cheia de profeta de 5 minutos. Mas tem bem pouquinhos profetas de uma vida toda, de uma vida íntegra, de uma vida autêntica, de uma vida verdadeira. Ei, queridos, Paulo chama Timóteo, é para viver aflições, é para enfrentar combates, é para sofrer com ele. Precisamos ensinar a igreja que o evangelho é um desafio todo dia é uma guerra que se levanta, e todo dia eu tenho que lutar para defender a bandeira do evangelho. Aleluia, esse bicho é doido. Quarto, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim, com desejo, com vontade de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo chama Timóteo, manda ele fortalecer na graça, pede que ele viva os ensinamentos, chama ele para sofrer. Diz assim: quem for chamado para a guerra não perde tempo com besteira. O grande problema da igreja
é que em meio à guerra espiritual que vivemos, a igreja se encontra dispersa, engodada e embaraçada com coisas desta vida. É tanto irmão que perdeu o vigor, a vitalidade, a chama do Espírito Santo no coração, porque se envolveu com coisas terrenas, carnais e materiais. Tem tanta gente dentro das igrejas que não sente mais a presença de Deus, não absorve mais a palavra, porque a mente é no mundo da lua. Tu estava aqui, irmão, aterrissa, voando, pensando lá fora, está aqui dentro de corpo, mas a mente está lá fora. Não se concentra, não fica mais compenetrado na mensagem. Está aqui, mas está imaginando o que vai acontecer na Netflix hoje, como é que chama, que passa quase todo dia, o filme é a mesma coisa, série. A maioria dos crentes hoje é nas séries. Está na igreja, mas pensando na série do Netflix. Tu já viu aquela? Tu já viu aquela cena? Tu já viu aquela série? Ei, aquele... Perceba que tudo aquilo que te atrai terrenamente rouba de você o tempo que você tem para oferecer a Deus. A maioria das pessoas não tem coragem de dedicar a Deus o tempo que dedicam a outras coisas. Se nós tivéssemos coragem de dedicar a Deus o tempo que dedicamos ao Zap, seria diferente. Nós estamos tão alienados que a gente diz assim: ai, agora não tem como viver sem Zap, pastor. É impossível é viver sem Deus. É impossível é viver sem a presença dele. Mas é porque estamos em um mundo evoluído, em um mundo da internet, em um mundo da ciência, da comunicação. Para que comunicação melhor com o Senhor? Estamos envolvidos com as coisas terrenas. Nós não lemos mais a Bíblia, sabe por quê? Porque já temos mensagens preparadas toda manhã. Toda manhã já chega textos prontos no celular. Você vai ali, lê só aquele textinho pronto, encaminha para um grupo, para uma pessoa, para um amigo. É só... Ou não é? Ou não é? A maioria dos crentes mandam mensagens evangélicas para outras pessoas. A maioria são mensagens já prontas, só transferindo, só passando de grupo para grupo. Perceba que tudo que chega num grupo, chegou no outro grupo também. É uma epidemia. Tudo que se posta de um vídeo que bombou de uma coisa, passa num grupo, todos os grupos depois estão cheios ali, contaminados com aquilo. E por que não fazemos isto com o Evangelho? Por que não apresentamos o Evangelho? Por que não mostramos o Evangelho? Porque estamos envolvidos com as coisas desta vida, porque estamos preocupados com as coisas terrenas. Aí começamos a nos embaraçar, aí a nossa mente começa a ser voltada para as coisas deste mundo, para as coisas da terra. Paulo está dizendo: aquele que foi chamado, alistado para a vida, para a guerra, aquele que o alistou, ele não quer que você se embarace com negócios desta vida. Quem tem tempo para Deus não tem tempo para as coisas do mundo. Quem só tem tempo para as coisas do mundo não tem tempo para Deus. Porque as coisas do mundo roubam todo o seu tempo. Porque as coisas do mundo lhe consomem, lhe absolvem de uma forma ferrenha. Envolvidos demais. Eu ontem dizia aqui para a juventude, Hernandes Dias Lopes apresentou uma pesquisa em um vídeo que eu assisti, dizendo que de 10 pessoas, 7 estão envolvidas com pornografias na internet. Quantos cristãos não tem assim? Envolvidas com as coisas da terra, se embaraçando com as coisas deste mundo. Amados, não é tempo de perder tempo, não. É o tempo de buscar a Deus.
É o tempo de correr para os pés do Senhor, porque está chegando o momento que vai ser provado quem serve e quem não serve a Deus, do justo e do injusto. Está chegando o momento da igreja ser provada, para ver quem verdadeiramente está guerreando da forma correta. Fiquemos de pé no nome de Jesus. Nos envolver com as coisas terrenas é tirar da nossa vida o foco das coisas de Deus. Eu não posso me embaraçar com coisas terrenas. Eu não posso me embaraçar com coisas desta terra, com coisas supérfluas, coisas sem fundamentos, coisas que só vão roubar a minha intimidade com Deus. Eu tenho que dedicar mais o meu tempo, me envolver mais com as coisas do Senhor. Eu tenho é que buscá-lo mais. Mas cada dia que se passa, a igreja, principalmente brasileira, só quer ser convidada para festa, só quer viver de festa, só quer praticar festa. É o momento da igreja ser convidada para a oração. É o momento da igreja ser convidada para o clamor. É o momento da igreja ser chamada, convocada para buscar a face de Deus. E deixar de se envolver com as coisas desta vida. É o momento de corrermos para eles e sermos fiéis aos seus princípios, à sua verdade, à sua palavra. É momento de rasgarmos o nosso coração. É momento de rasgarmos as nossas vestes. Neemias, sobe aqui, Neemias, para cantar aquele último louvor de novo. Último louvor de novo, aquele que cantou por último. Entenda a letra desta canção. É momento de entendermos que precisamos cultuar a Deus. A igreja está tão secularizada que perdeu a sensibilidade de entender que a sua motivação e o alimento da sua alma passa pela adoração a Deus. Precisamos reconhecer quem Ele é. Precisamos reconhecer a pessoa de Cristo, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Oh, irmão, é momento de se lançar aos pés dele, é momento de se quebrantar, é momento de buscar a face dele. Feche teus olhos no nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A sua vida é do Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ele é o dono do universo, Ele é o dono de toda a terra. Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda, contra o inimigo. Eu queria que você se prostrasse espiritualmente na presença dele. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Glória! Em teu infinito Ele é o teu Senhor, Ele é o Senhor da tua vida.
Nós não podemos servir a outro, nós não podemos adorar outro, só Ele. Queremos o teu nome engrandecer e agradecestes por tua obra em nós. Agradeça pelo que Ele fez na sua vida. Agradeça pelo que Ele fez na sua vida. Amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu e céu. Oh Deus, nós não podemos mudar o nosso olhar. Não há outro que mereça ou seja digno da entrega da nossa vida. É só o Senhor. Eu te peço aqui, não nos deixe tomar outro caminho, senão o caminho da tua verdade, o caminho da tua palavra, o caminho da tua revelação. Eu te peço, Senhor, me ensina e ensina a tua igreja a te servir, Senhor, a te servir, Deus, de uma forma pura, a viver o teu evangelho como ele é, amarmos a tua palavra, a entendermos que o Senhor nos alistou para uma guerra e esta guerra é diária. Nos faz entender que se o Senhor nos alistou, nos chamou para esta guerra, é porque o Senhor conta conosco. É porque o Senhor acredita no nosso trabalho. É porque o Senhor acredita na nossa maneira de servir. Aí está a tua igreja, os teus filhos. Nos faz buscar a Ti para nos fortalecermos. Nos faz te buscar e te buscar, Senhor. Porque te buscando, quando estivermos fracos, seremos fortalecidos. Te buscando, Deus, quando estivermos cansados, o Senhor nos ajudará. Tu és a fonte que nos alimenta. Tu és o tronco que nos sustenta. Tu és aquele que nos mantém de pé. Tu és aquele que segura nas nossas mãos. E mesmo que venham dias maus, e mesmo que venham dias de perseguições, de lutas e de adversidades, se vivermos, vivemos contigo. E se morrermos, Senhor, nós estaremos contigo também. Que eu não tenha a minha vida por preciosa fora de Ti, Senhor, porque só há preciosidade na vida se a vida estiver em Ti. Oh Deus, cuida das nossas vidas, nos ajuda em tudo, Senhor. Nos faz viver a Tua palavra, o Teu evangelho e a Tua verdade, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Tem alguém esta noite
que deseja entregar sua vida ao Senhor, reconciliar-se com o Senhor, que deseja fazer a sua aliança com Ele. Se houver, sai do seu lugar, vem aqui. Não há ninguém, tome o seu assento, no nome de Jesus. Vamos agora adorar o Senhor, contribuindo com dízimos e ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Eterno Deus e Pai, Senhor, abençoa os teus filhos que vão contribuir dizimando e ofertando para a manutenção da tua casa. Abençoe aqueles que não podem, Senhor. Abra as portas do céu, Deus, e derrame bênção sem medida sobre a tua igreja. O que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento dos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Se alegre no Senhor, independente da circunstância, Ele é fiel. Aleluia. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento dos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Nos alegramos em ti, Senhor, pois tu és fiel. Aleluia. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por todos que contribuíram na tua casa. Pai, que o Senhor possa estender suas mãos poderosas e sustentar, Senhor, todos os teus filhos, meu Pai, abençoando e dando a eles, Senhor, suprindo toda a sua necessidade. Deus, é assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amanhã, 5h30 da manhã,
oração na igreja, todos convidados, a liderança principalmente. E amanhã, nosso batismo, ali na cidade de Itapipoca. Eu estou querendo alugar uma Topic, irmãos. Vou cobrar R$25 por pessoa. A Topic é R$500 para ir. Eu vou dar 150 e vai faltar 350. Dividido por 14 pessoas dá 25. Então preciso de 14 pessoas a R$25 que queiram ir para Itapipoca amanhã para o batismo, tá bom? Estou fazendo o possível para que os irmãos possam ir, aqueles que querem ir. Vamos sair 11h30 da manhã, tá certo? Coma logo em casa, para eu não pagar almoço para vocês na estrada. Viu? Então, os irmãos que desejarem, Silvia Helena, por favor, pegue o nome aqui. R$25 só a passagem é de graça, irmãos. Para irmos ali amanhã apoiar aquele trabalho, tá certo? É melhor do que ir de carro, porque se for 3 carros, dá R$450 os 3 carros. É verdade? Aí gasta pneu, gasta óleo, cansa 3 motoristas. E eu não estou querendo dirigir amanhã, né? Eu quero ir só meditando, refletindo, porque é cansativo demais. Quando eu vou, eu não gosto que vá outro motorista. Eu vou dirigindo e volto dirigindo, né? Porque eu só ando com 60, irmãos. Amém? Domingo, oração 5h30 da manhã. Amanhã Santa Ceia no Choró Zabumba também, tá bom? Quem não for para Itapipoca, quiser ir para o Choró, vá. E domingo, nosso grande culto de restauração de vidas, certo? Vocês viram aí, irmãos, a coberta que o presbítero Amadeu fez? Ficou boa, não foi? Vamos colocar as luzes. E nesse quadrado aí, nesse branco aí de parede aí, onde está o Léo ali, eu vou fazer um negócio aí, vai ficar bacana pelo lado de fora. Eu não posso dizer agora não, né? Que é para quando vocês chegarem, quando estiver pronto, vocês... bonito. Novidade, né? Se Deus permitir. E estou pensando em fazer outra coisa ali na frente também. Vai dar certo, viu? Quando você chegar na sua igreja, você vai ver que dá gosto chegar na sua igreja. Vai ser uma bênção, viu? Amém? Fiquemos de pé. Tem sopa, 3 contos. A melhor sopa do Cascavel, irmão, é a da Hebron. Foi eu e a irmã Charliane. A Lucineide botou água no fogo. Eu mandei a irmã Charliane cortar lá as coisas. Eu fui lá e dei o ponto. Pastor é desenrolado. Se você comer e lamber o beiço, agradeça a Deus pela vida do seu pastor. Se você comer e não tiver boa, ore pela vida da irmã Charliane. Viu? Evangelista, sobe aqui. Cadê a Jéssica que está aniversariando? A Jéssica, cadê você? Vem aqui à frente para orarmos por você. Quem for para tá aqui a Jéssica. Quem for para Itapipoca, procure aqui a Silvia. R$25 só a passagem. Vamos sair 11h30 da manhã. Por que 11h30, pastor? Porque você acorda mais cedo, manda a esposa fazer o almoço mais cedo. 11 horas, 10h30 você come, viu? 11 horas você almoça. É o horário ideal para almoçar, é de 10h30 para 11 horas, viu? Aí 11h30 esteja aqui na igreja para a gente, ó, pegar o bonde, tá certo? Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo nessa noite, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela tua presença, por esse culto maravilhoso, Senhor, onde nós estivemos aqui reunidos, ó Pai, nessa noite, Senhor. Nós te apresentamos a vida da tua filha Jéssica, que está aniversariando, Senhor. Deus, que o Senhor continue, meu Deus, sendo
na vida dela, meu Deus, da mesma forma, Senhor, a qual o Senhor tem feito, meu Deus, em outrora, meu Deus, nos dias que já se passaram, Senhor. Que a tua graça, Senhor, venha ser manifesta a cada dia sobre a vida dela, Senhor. Que Deus, que o Senhor possa, meu Deus, realizar os seus sonhos, os seus projetos. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida dela, Senhor, na vida profissional, Senhor, na vida sentimental. Deus, ser com ela em tudo, meu Deus, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Deus, também nós te apresentamos a vida aleluia, a igreja nessa noite, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, continue, meu Deus, nos guardando, Senhor, nos livrando, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, continue nos guardando, meu Deus, de uma forma poderosa e sobrenatural, Deus, porque os dias são maus, Senhor, mas nós cremos no poder da tua palavra, aquilo que foi ministrado, Senhor, aos nossos corações hoje, Pai. Deus, que o Senhor está, meu Deus, sobre a tua igreja, porque mesmo que nós não estejamos, meu Deus, fiéis, meu Deus, aleluia, mas o Senhor se permanece fiel sobre a sua igreja, pois o Senhor não pode negar a si mesmo, Pai. Deus, nos despede em paz para os nossos lares, Senhor, que se o Senhor não voltar hoje, nós queremos amanhecer, meu Deus, em tua presença, aleluia, te glorificando e te exaltando. É o que nós já te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus, amém. Receba a bênção apostólica, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e que as doces consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam sobre a igreja do Senhor, desde agora como para todos sempre. Todos dizem amém. Deus lhe abençoe no nome de Jesus.